Olá, neste momento quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, mais uma vez podemos estar presente para trazer mais uma aula para você. O amor cristão, Paulo e seu amor pela igreja. É esse o tema que nós estaremos abordando nesta aula. Paulo e seu amor pela igreja. O amor cristão. Quando em Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, está o texto que diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalonicenses, a igreja que Paulo tinha um grande amor pelos irmãos, não somente a igreja aos Tessalonicenses, mas também as demais igrejas que estavam aí surgindo logo no princípio, que fez as suas viagens missionárias, implantando igreja. Vemos aqui um grande amor do apóstolo Paulo, externado ali aos primeiros irmãos, aos irmãos, aquelas igrejas. E, enfim, o amor cristão é o tema principal do cristianismo, algo que nós podemos pensar. Esse amor não pode nunca esfriar. Paulo fazia questão de colocar os irmãos nas orações e estar recordando diante de Deus e mantendo essa firmeza de fé naquelas vidas que aceitavam a Jesus como seu Salvador, que tinha uma mudança de vida após o encontro com a palavra de Deus. O amor que Paulo expressava é o amor como de um pai para um filho. O apóstolo Paulo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Observe que quando Paulo, com o seu cuidado junto à igreja, o ministério em si, os obreiros, quando destaco aqui os obreiros, todos aqueles que estão empenhados ao crescimento da igreja, todos aqueles que estão com seus cargos, com seus títulos dentro desta igreja, deve zelar, cuidar e amar a igreja de Jesus. Precisamos sempre colocar nosso pensamento que a igreja do Senhor Jesus não é as quatro paredes de um templo. A igreja é aqueles que fazem parte do rol de membresia da igreja. Aqueles que aceitam a Jesus. Eu e você devemos zelar, cuidar do crescimento da igreja. Porque o amor não pode ser um sentimento egoísta, apenas do seu próprio interesse. O amor à igreja de Jesus, esse cuidado, de zelando para o crescimento, para o empenho, é de todos aqueles que estão empenhados na obra de Deus. Por isso daí destacamos obreiros. Se você tem um cargo, se você tem alguma coisa que está fazendo, seja um músico, seja o que você estiver fazendo para Deus, faça o teu melhor, porque outros estarão ouvindo você, estarão vendo a sua atitude e esse zelo, esse amor para com as coisas de Deus faz então testemunhar que o amor do Pai está no teu coração.
Paulo e seu amor pela igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, encontramos o texto que diz: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A expressão do apóstolo Paulo nesta carta aos Efésios, ele está colocando perfeitamente o seu amor revelado para com os irmãos e ainda chamando a atenção daqueles que estão a trabalho, ao serviço, fazendo algo para a igreja do Senhor, pela vocação que foram chamados. Olha como o texto diz, Efésios 4, 1 e 3. Vocação que foram chamados. Mantenha de uma maneira digna dentro daquilo que foram chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que coisa gloriosa é que realmente se cumpra o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As faculdades interiores transformadas, faculdades interiores nesse campo do espírito e da alma, o homem muda o seu modo de pensar e agir, definindo como carnal ou espiritual. Na tricotomia humana, encontramos as faculdades do espírito, da alma e os 5 sentidos do corpo. Esse é o homem criado por Deus, mas algo que Deus criou especial, específico, aonde tem a comunicação com esse ser que ele criou, é o espírito humano. Deus dotou o homem de espírito humano. E dentro desse espírito, encontramos as faculdades que o espírito humano se comunica com o espírito divino, com o espírito de Deus, com Deus, o seu ser supremo. Nós encontramos na faculdade do espírito consciência, esperança, fé e amor. Esses elementos, estas faculdades, se entrelaçam dentro do ser humano. Mas o que eu quero mostrar para os senhores é que o espírito, temos pelo menos 3 elementos que a palavra de Deus chama a atenção e nos define aqui, através da representação da alma e corpo. Se o espírito dominar o seu interior, então serás um homem espiritual. Se a tua consciência trabalha, você espera, você tem fé, você tem amor. Esse espírito construído pela palavra de Deus, és um homem espiritual. Mas se o espírito estiver morto, se não estiver sem expressão, se não tem domínio no espírito, então passará a ser dominado pela sua alma, pelo seu intelecto, pela sua vontade, pelo seu sentimento, que são as faculdades da alma. Se você estiver sendo conduzido apenas pela tua alma, então
estará morto espiritual e vivendo simplesmente o desejo, o sentimento, vontade da sua alma e os sentidos do seu corpo estará em ação para alimentar apenas os teus desejos. Quando nós precisamos estar com o nosso espírito edificado no Senhor, aí nós teremos o amor divino dentro do nosso espírito que tem amor. Porque também o apóstolo Paulo disse que entre esperança, fé e amor prevalece o amor. O amor de Deus. Porque Deus teve a maior expressão no capítulo 3 do Evangelho de São João, no versículo 16, expressa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A maior expressão de Deus foi dar o seu Filho para que todo aquele que nele crer não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Aqui está a prova que a humanidade tem o amor de Deus para com toda a sua humanidade. Deus te ama, Deus me ama, porque essa expressão é a maior prova que Deus realmente nos ama. Esse amor Deus é amor. Deus, nos seus atributos, ele expressa a condição de amor a toda a humanidade. E está biblicamente expressado que Deus ama o ser humano. O amor cristão não é apenas como palavras que as pessoas acham que é amor. O amor cristão é um mandamento de Jesus. O amor cristão é um mandamento de Jesus. João capítulo 13, versículo 34, 35 diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, 34, 35. O amor de Cristo é um mandamento para aqueles que seguem a Jesus, que seguem a sua palavra. Então, não basta querer cobrar de outros se você não está pronto para amar até mesmo aqueles que te praticam, que fazem coisas que você não gosta. Ame uns aos outros. Encontramos muitas vezes pessoas dizendo: cadê o amor desse povo? Eu digo que todos aqueles que fazem essa pergunta é porque já dentro dele falta a essência do amor. Porque aqueles que amam não conseguem fazer essa pergunta, porque já amam uns aos outros. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
1 João, capítulo 4, versículo 7. Olha como o amor de Deus deve estar entrelaçado com o amor, que é um dos atributos das faculdades do espírito humano. Isso, então, nessa comunhão do amor de Deus, que Deus é amor, vamos produzir no nosso espírito o amor e vai prevalecer a atitude espiritual na nossa vida. O amor cristão é o maior dos dons de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2. É um dos maiores dons da parte de Deus para aquele que segue os caminhos do Senhor. O amor cristão é muito mais do que palavras. Encontramos na continuação de 1 Coríntios, quando no versículo 4 diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7. É um dos maiores dons de Deus para aqueles que querem pertencer à igreja de Jesus. Esse é o maior dom que deve ser buscado, alimentando uma das faculdades espirituais do homem, porque prevalece entre fé, esperança e amor, prevalece o amor, uma das virtudes espirituais que Deus deixou dentro do ser humano, que precisa ser alimentado, precisa ser edificado. E quando você procede dessa forma, está chegando à posição de ser um homem, uma mulher espiritual. Viver a essência do amor é viver a essência da condição espiritual. O verdadeiro amor cristão. Em 1 João capítulo 5, 1 e 3, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João capítulo 3, 5, 1 ao 3. Olha como esse verdadeiro amor deve estar entrelaçado na condição espiritual da igreja. O amor de Deus em nossos corações
vamos expressar também amor a todos aqueles que são nascidos de Deus. Quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele é nascido. O mandamento do Senhor não é um mandamento pesado, não é um fardo, quando ele diz que devemos amar até mesmo aqueles que nos odeiam. É porque a essência do amor é a graça que recebemos de Deus para sermos um verdadeiro cristão. O verdadeiro amor cristão está entrelaçado nas nossas vidas, no nosso espírito, conduzindo-nos a um ser espiritual. O verdadeiro amor de Deus na nossa vida não pode falhar, não pode faltar. Você como um cristão, você como pertencendo à Igreja de Jesus, não pode deixar morrer o amor de Deus no seu coração. Esse amor um para com os outros, porque não dá para dizer que eu amo a Deus se eu aborrecer o meu irmão. Não dá para dizer que tenho comunhão com Deus se não tenho comunhão com meus irmãos. A igreja a qual o Senhor mandou cartas através do apóstolo João, ele, em todas as 7 igrejas, ele enviou uma mensagem muito interessante dizer à igreja de Éfeso. Ele disse: olha, vocês já não têm mais aquele amor que tinha antes. Vocês já deixaram o primeiro amor. As demais cartas que o Senhor Jesus enviou para as 7 igrejas através de João, ele colocou algo que é interessante lhe dizer neste dia. Você que está me assistindo, ele disse: conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Conheço o teu labor, as tuas dificuldades. Sei de tudo. O que não pode faltar em você, meu irmão, é a vontade de servir a Deus. Não pode deixar esmorecer a tua fé. Não pode enfraquecer espiritualmente, mas as tuas fraquezas nos pés do Senhor Jesus, Ele te dará graça e aumentará ainda muito mais o amor verdadeiro no seu coração. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Espero poder ajudá-lo nessa missão de fé. Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui nos assistindo, deixe o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho e assim estará fazendo com que nós tenhamos mais condições de levar a palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Quero aqui deixar para você, prometendo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Deus o abençoe.